Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br e também pelo canal 6 da NET. Para conversar aqui conosco hoje, nós temos a presença da doutora Ivani Maciel, ela que é responsável pelo Programa de Saúde Mental de Carapicuíba e consultora do Secor na área de Psicologia e Saúde Mental. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. Com muito prazer, que eu estou aqui hoje para estar contribuindo aqui nessa entrevista. Obrigado, doutor. E também o Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, doutora Ivani. É um prazer estar com você aqui mais uma vez, Já esteve conosco no outro programa. Bom dia para as pessoas que começaram aqui essa segunda-feira já de trabalho, Eu vim trabalhar hoje ouvindo um reggae, E aí esse reggae ele dizia, tem que trabalhar, se a gente quiser namorar, tem que trabalhar. Então todo mundo que voltou do final de semana, namorou, passeou, descansou, agora vamos trabalhar e construir esse Brasil que precisa de nós, Precisa dessa força de trabalho do comerciário, atendendo aí com um sorriso no rosto sempre, Mas com reggae é na boa, Luciano? É sem se estressar, é trabalhar tranquilo, Tem que trabalhar tranquilamente, cuidadamente. Por falar nisso, exatamente hoje o tema do nosso encontro aqui é a saúde mental do trabalhador. A doutora Ivani tem acompanhado o Secor no tratamento, no acompanhamento de um assunto muito importante que é o assédio moral. É um tema importantíssimo, inclusive da pauta da campanha salarial que está em andamento nesse momento, todo ano ele vem com grande importância. Doutora, o assédio moral ainda é um problema sério para os comerciários? Com certeza, conforme as pesquisas realizadas pela Organização Internacional do Trabalho e pela Organização Mundial da Saúde, a depressão, o assédio moral será nas próximas 2 décadas o mal do século, que nós chamamos. Por que isso? Porque o ser humano ele está esquecendo um pouquinho de si próprio, em primeiro lugar, quando se fala em depressão. O ser humano é um ser biopsicossocial. Então, o biológico, quando a pessoa fica doente, o mal do corpo, a pessoa vai ao médico, busca ajuda, e o mal psicológico a pessoa não busca. Então, a saúde mental ela é esquecida, esquecida por todos, inclusive pelos trabalhadores, trabalhadoras, pelos seus chefes, pelas empresas. E o assédio moral ele tem crescido muito. Que o assédio moral ele tem 2 características importantes. A primeira é que ele infringe o princípio maior da Constituição, que é a dignidade humana. O segundo, pelo fator psicológico, é que infringe também o lado simbólico, diminuindo a autoestima do trabalhador e da trabalhadora. E o que caracteriza o assédio moral é as ações repetitivas de marginalização. Pois é, eu ia perguntar para a doutora, como é que o trabalhador ele diferencia? Porque às vezes o que é uma piada de mau gosto, ou uma colocação de mau gosto, e um assédio moral típico. O assédio moral ele tem que ser caracterizado por vários dias, semanas e meses. Qualquer ato discriminatório. Seja pela sua roupa, pela sua fala, pelo gênero, por questão de gênero, de raça. Então, qualquer ato discriminatório caracteriza o assédio moral. Difícil, das pessoas caracterizarem sim. Mas aqui entra, acho que é importante o trabalho que o Secor tem realizado, junto com o comerciário, que é estar percebendo isso dentro do ambiente de trabalho. Então, essa organização nos locais de trabalho é muito importante para a gente estar caracterizando o assédio moral. Então, nessa hora, o sindicato vai estar ajudando muito. E eu gostaria que o Luciano falasse um pouquinho como que é essa experiência, Luciano, que tem sido a experiência dos diretores, dentro dos locais de trabalho. O diretor que encaminha, ele que localiza um provável problema e encaminha para o tratamento, Luciano? Quando eu cheguei no nosso sindicato em 94, nós não tínhamos, por exemplo, esse termo ainda assédio moral. Então você percebe que o termo assédio moral é um termo comumente novo. Talvez você que está nos assistindo agora esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Só que possivelmente pode ter sofrido de alguma forma de assédio ou de algum transtorno psicológico na tua infância, adolescência,
juventude. Né? Agora ganhou um novo termo que é o bullying, né? Quando se trata de crianças, né, nós chamamos de bullying infantil. Né? A gente ouvia falar sobre o bullying, mas quando se tratava da questão das universidades, quando a pessoa passa na universidade e ela recebe aquele... O trote, né? O trote, né? O trote é uma forma de bullying, por exemplo. A partir do momento que nós começamos a fazer uma discussão no grupo de saúde com a doutora Margarida Barreto, doutora Ivanir, que é do sindicato dos... ela era advogada do Sindicato dos Químicos de São Paulo, né? E ela percebeu que a informação que ela tinha a nível jurídico, ela não conseguia atender de fato a demanda que se tinha para enquadrar aquele problema, porque é um problema silencioso, é um problema que não tem como você mensurar. Né? Por exemplo, o trabalhador que está no caixa de um supermercado. O nível de pressão para que ele é exposto gera um transtorno psicológico. O vendedor que está no balcão de uma loja, que ele tem que cumprir metas, por exemplo, ele sofre um nível de transtorno psicológico também. E isso não conseguia se medir. Então, o que a Margarida Barreto, que é uma pioneira nesse tema, ela fez? Ela foi estudar psicologia. Então, enquanto ela advogava para o Sindicato dos Químicos de São Paulo, ela foi se formando em psicologia para poder entender esse aspecto que a doutora explicou, que o ser humano ele tem esse perfil legal, individual, e quando você causa uma ofensa para esse trabalhador no aspecto legal, você fez uma contravenção legal, mas você também está constrangindo ele enquanto ser humano, na dignidade humana dele, naquilo que ele é como pessoa. Causando um transtorno psicológico também. Né? E aí os sindicatos, eles começamos a fazer palestras, né, há mais de 12 anos, começamos a fazer palestras pelo Brasil afora, tratando do tema, e começamos a tentar gerar uma jurisprudência, né, que levasse aos juizados especiais a enquadrar algumas empresas. Então tem um fato que marcou, por exemplo, a questão da assédio moral, que eram uns trabalhadores, né, da FEPASA, da antiga FEPASA, né, que hoje é a Companhia de Trens Metropolitanos, e eles eram colocados para trabalhar num vagão de trem, fizeram um escritório ali, e os outros trabalhadores começaram a chamar aquilo de aquário. Então eles eram os peixes do aquário. E aí toda a chefia começou a tripudiar sobre aqueles trabalhadores, chamavam eles de peixes do aquário. Então, o sindicato dos metroviários, né, conseguiram entrar com uma liminar, colocaram eles para trabalhar num lugar salubre, processaram a ferrovia, né, e em ter processado a ferrovia, por conta daquele fator que era um transtorno psicológico causado àqueles trabalhadores, gerou uma jurisprudência que se transformou posteriormente numa lei, que é a lei do assédio moral. Então, se tem uma nomenclatura. Então, quando eu cheguei no sindicato em 94, eu perguntei para o advogado, você sabe o que é assédio moral? Ele disse, não, eu sei o que é assédio sexual, né? Mas assédio moral eu não sei o que é. Então, assédio moral ele não está genuinamente relacionado com a questão sexual, mas ele está relacionado com o transtorno psicológico causado para aquele ser humano. E aí tem casos, por exemplo, como o Carrefour de Jundiaí, que foi processado porque uma caixa ela era obesa, e aí a chefia dizia, não, você não serve para ficar nesse caixa, você é muito gorda, por exemplo, como você vai estar nesse caixa? E ela era uma moça negra. Então também houve um processo contra o Carrefour que teve que se enquadrar nesse sentido. Então você muda toda uma ótica, né? E esses casos, eles começam a chegar para o sindicato, à medida que você dê um nome para isso, as pessoas, poxa, eu sei o que é que está acontecendo, eu estou sofrendo de assédio moral. Então eu vou até a minha entidade de classe e vou denunciar. Em havendo a denúncia, né, nós tomamos as medidas cabíveis dentro da questão legal, né, dentro da questão política, que é fazer uma ação política contra a empresa que comete o assédio. Por exemplo, a Netshoes, que nós falamos aqui esses dias, que
disse que o trabalhador era dispensável, porque você pode comprar, né, pela internet, tudo. Então, isso é uma forma de degradação do gênero humano também. Agora, Luciano, a gente tem a impressão de que ainda hoje existe muito mais um processo do diretor sindical identificar uma situação de assédio, porque ele fica ali reservado, a pessoa ainda tem receio de se expor e procurar ajuda. É isso mesmo ou não? Os trabalhadores já estão indo procurar por conta própria, por iniciativa própria, essa ajuda no sindicato? Então, na verdade, não é só o sindicato que atua nessa área. Então, você tem o Ministério Público do Trabalho, nas suas coordenadorias regionais, que atuam nesse sentido. Se você for fazer uma denúncia, tem a doutora Fernanda, por exemplo, trabalha, acho que ela atende às quarta-feiras aqui em Osasco, às quartas, em Osasco, só esse tipo de problema. Okay. Você pode fazer uma denúncia direta ao Ministério Público também, né? Nós temos que dar trabalho para o Ministério Público, que é um pouco ocioso aqui na região, então você que está nos assistindo pode se direcionar ao Ministério Público pontualmente, e o teu sindicato de classe também, que vai levar a denúncia para esses órgãos. Mas assim, eu particularmente, nós temos o Departamento de Saúde, né? O Departamento de Saúde tem psicólogos e convênios com algumas clínicas que fazem um atendimento para a pessoa, porque a gente atende muita gente que perdeu a capacidade de ser aquilo que ele é. Então, eu atendo lá moças que, porque ficaram gestantes, elas acabam sendo excluídas do seu posto de trabalho. Então, empresas como a Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, eles conseguem fazer com que a pessoa sofra de uma morte lenta no local de trabalho, desestruturando psicologicamente a pessoa, e a gente poderia dizer, até porque não dizer, né, doutora, que é uma doença na alma do indivíduo, porque desconstrói aquilo que ele é. Então aí você vai ter a depressão, você vai ter os transtornos psicológicos, você vai ter uma série de doenças psicossomáticas, principalmente a mulher. Você pega, por exemplo, o setor de telemarketing do Carrefour. Aí eles fazem eles dizem que a pessoa só pode ir no banheiro na hora que ela entra na fila e quando chega o momento da fila dela. Então isso gera uma série de doenças, né, psicossomáticas. Você vai ter lá em todo o aparelho reprodutor da mulher, por conta do controle híbrido, geram vários micropolicistos, por exemplo, que pode se tornar câncer posteriormente. Então isso tudo está relacionado com a forma que o indivíduo ele é levado a uma pressão física e psicológica também, né? Acho que a doutora pode falar muito melhor sobre esse assunto. Por isso que nós temos na nossa pauta de reivindicações o fim do assédio moral, que é uma luta de muitas mãos, que é dada em várias frentes e que aborda o trabalhador, o local de trabalho dele, a família dele, a forma como que ele se movimenta na sociedade. Então é um olhar pleno do indivíduo, né? Então é esse o formato que o sindicato tem buscado se relacionar com seus representados, né? Agora, você mencionou a questão do assédio sexual, que era mais comum as pessoas ouvirem. O assédio sexual, doutora, é uma das formas de assédio moral, não é isso? Só que com conotação sexual, é isso? Não, são coisas diferentes, né? O assédio moral, a agressão é moralmente, né? O sexual vai estar mexendo com a libido, né? Então são coisas diferentes. E o Luciano colocou uma coisa que é muito importante, que é esse olhar por todo, né? Esse olhar para o indivíduo, insisto, biopsicossocial, né? Que é um indivíduo que vai estar se interagindo com a sociedade. E eu acho que é importante a gente também estar colocando aqui, Luciano, como que está se desenvolvendo a questão das políticas públicas a níveis federais e municipais no combate aos efeitos que o assédio moral traz na vida do indivíduo, né? Com eles o alcoolismo e a droga, que está aumentando a cada dia. Vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco, porque agora eu preciso pedir aqui um intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado na programação aqui do TV Secor.
Estamos de volta com o programa TV Secor, aqui pelo canal 6 da NET, em www.tvosasco.com.br. Nós estamos hoje aqui conversando com a doutora Ivanir Maciel, que é coordenadora do Programa de Saúde Mental de Carapicuíba e consultora do Secor. E também Luciano Rodrigues, vice-presidente do Secor. Antes da gente voltar ao nosso papo, eu queria chamar aqui com a nossa produção uma matériazinha que a gente acompanhou a inauguração da Farmasecor, né, Luciano? A inauguração da farmácia dos comerciários. Vamos ver como é que foi essa inauguração. Produção? Secor inaugura hoje a Farmasecor, uma farmácia do Sindicato dos Comerciários de Osasco Região, que tem o objetivo de dar descontos aos associados e dependentes da entidade. Nós estamos aqui com o presidente Neto, José Pereira Neto, que vai falar um pouquinho a respeito desse novo serviço inaugurado hoje. Neto, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Estamos aqui mais nessa inauguração da nossa Secor Farma, ou Farmasecor, como queira entender. É um sonho muito longo, né? Isso demorou 10, 12 anos para a gente concretizar esse sonho. Como eu estava falando há pouco, o nosso querido Paulo Cunha, nosso tesoureiro da entidade, perseguiu esse sonho há muitos anos. Já tem algumas cidades do interior, como Marília, e nós acabamos de inaugurar a nossa farmácia. Qual é o objetivo central? É dar um bom preço nos medicamentos, em perfumaria, a toda a categoria dos comerciários. Nós sabemos hoje que, em média, por menor que seja o salário, uma família gasta de 200 a 250 reais com medicamento, sem contar com perfumaria e produtos de higiene pessoal. Então, assim como a gente não pode, hoje, nem consegue colocar no salário dos trabalhadores comerciários tudo aquilo que ele merece, vamos dizer, o ano passado nós tivemos um bom aumento, quase 10%, com um momento real, mas mesmo assim ainda fica aquém da avalanche de preços, da necessidade do trabalhador. Então, nós vamos diminuir custos. Com o salão de beleza que nós inauguramos há pouco mais de 40 dias, já é uma realidade e um custo bem menor para a categoria, para se arrumar, para se embelezar. Agora, a questão também de medicamento e perfumaria. O sindicato, além de ser um sindicato cidadão, nós estamos querendo também dizer para a categoria que ele tem vantagens em ficar sócio. Essa é a grande ideia, não tem outra. É dar um bom atendimento, vender o medicamento correto para aquela necessidade do trabalhador e vender a preços mais baratos. Ok, presidente, muito obrigado. Obrigado a você. A Secor Farma tem tudo que uma farmácia convencional tem, inclusive um farmacêutico responsável. Nós estamos aqui com o Emerson Pacheco, que é coordenador de toda a parte de compra de produtos, remédios e cosméticos, produtos de perfumaria, que serão ofertados aos associados. Emerson, acordos especiais foram fechados com os laboratórios para oferecer o melhor preço ao associado? Foram sim, a gente pegou parceiros de cada laboratório para a gente fazer uma negociação especial da linha ética, similar, genérico, onde cada item provavelmente vai sair abaixo do preço de custo, entendeu? Preço de custo, o que é? O preço de fábrica
que a gente paga, entendeu? Aí o pessoal vai ter uma economia muito grande. Quer dizer, o comerciário associado do sindicato pode ter certeza que vai chegar na Secor Pharma e encontrar um produto de preço bem inferior ao encontrado no mercado. Isso mesmo. Pode vir que vai ser bem atendido e vai encontrar o preço melhor. Muito obrigado, Emerson. Obrigado eu. Pois é, nós vimos a inauguração da Pharma Secor, Luciano, nesse programa que a gente está falando tanto de saúde do trabalhador, anunciando aí mais um serviço que o Secor oferece ao seu associado na área de saúde. Importante essa farmácia para o trabalhador? Verdade, Jefferson. Eu não consegui ficar na inauguração da farmácia, nós estávamos em Brasília por conta de uma agenda também da nossa confederação, mas exatamente agora está tendo mais um coquetel e eu quero convidar você que está nos assistindo durante essa semana aqui de setembro, né? Todos os dias nós vamos ter lá um café da manhã para te receber, para conhecer a nossa farmácia. Então está em tempo ainda, se você estiver por aqui pela região de Osasco, nós estamos na Rua Antônio B. Coutinho, número 118, vem conhecer a nossa farmácia que já está atendendo, já está servindo e tem um café da manhã lá te esperando também. Parabenizar o nosso diretor financeiro Paulo Cunha e o Neto, né? Paulo Cunha que pegou essa questão da farmácia aí com afinco e fez acontecer, né? Um abraço, se empenhou Paulo. pessoalmente para a realização. Se empenhou bastante, a doutora sabe disso, né? E estamos esperando você lá para conhecer mais um espaço do Secor, de convivência e atendimento para o nosso associado, né? Não só trabalhador do comércio, mas qualquer pessoa que nos procurar vai poder comprar lá o remédio a preços subsidiados também. Muito bem. Agora, por falar em saúde, vou falar em saúde mental no geral, doutor. Como é que está o atendimento na rede, o atendimento para o trabalhador em geral em saúde mental? É importante a gente estar colocando para todos que no dia 23 de dezembro de 2011, a portaria do Ministério, ela diz que estabelece a rede de apoio psicossocial, né? Então, a nível federal. E essa portaria ela é muito importante, que ela serve como diretrizes básicas para a gente trabalhar a saúde mental de forma unificada no Brasil como um todo. Então, cabe a cada município estar desenvolvendo políticas públicas adequadas para estar atendendo essa portaria, seja na atenção básica e seja nos CAPS. Então, o objetivo é fortalecer a saúde mental dentro das unidades básicas e dentro dos CAPS. Por que é importante a gente estar colocando isso para o trabalhador e para a trabalhadora? O índice de alcoolismo, de depressão e do uso abusivo de drogas está aumentando a cada dia. E quando o indivíduo, a autoestima do indivíduo ela está muito baixa, quando o indivíduo perde o seu projeto de vida, ele perde sua perspectiva simbolicamente, né? Ele começa a entrar num processo de desconstrução interna, né, dessa simbologia. E essa desconstrução faz com que ele tente buscar prazer em outras formas, né? E onde ele entra no uso de drogas, de álcool, lembrando que o álcool sempre é a porta de entrada, né, para outras drogas. E muito perigoso, né? Porque o álcool, né, Luciano, a gente compra em qualquer lugar, né? Qualquer pessoa, algum, né? Sem controle algum. Enquanto se fala muito do crack, e aliás eu acho que o pensar no crack hoje é muito importante, porque a gente busca soluções para o crack, mas atrás do crack a gente está fazendo muita pesquisa em relação ao álcool, porque o álcool ele é liberado assim, né, automaticamente em todas as esquinas, né, Luciano? Você pode comprar o álcool, você pode beber o álcool, bebe uma dose, 2, 3, e com o álcool a necessidade vai aumentando e você vai estar usando outras drogas. E a pessoa, dificilmente, é claro, né, a pessoa quando ela começa a usar, ela não consegue perceber isso, né? Então, assim, ela começa a deteriorar a cada dia, né? Então, aquele projeto que ela acha que perdeu vai desaparecendo, né? Então, assim, um projeto de vida. A pessoa, quando ela usa o álcool ou outra droga, ela também tem uma codependência da família em cima disso. Então, o indivíduo fica dependente e a família codependente. E com isso, a desagregação da família como um todo.
E isso a gente tem trabalhado muito também no SECOR. A questão da gente estar fortalecendo os vínculos familiares através do desenvolvimento pessoal SECOR entre os funcionários do SECOR. Então é importante que é aquela coisa, se a minha casa está suja e a do vizinho está suja, eu preciso limpar a minha casa primeiro. Então, parabenizar aqui a diretoria do SECOR, né, por estar fazendo esse trabalho, porque não é fácil encarar esse trabalho, não, porque quando a gente começa a mexer nessas coisas, nesses comportamentos impulsivos, a gente começa, todo mundo começa a ficar, né, fazer aquele movimento, aquela coisa toda, porque está mexendo em alguma coisa que não se quer que mexa. São né? os tabus, né? Nossa, tabus, né? Começa a vir assim, não, eu não sou isso, não, o que é isso, né? Quando começa a falar, olha, vamos respeitar a mulher, né? O direito da mulher, a violência contra a mulher. Aí tem aqueles que cometem, né, uma violência, né? Seja moral, né? Seja até, porque a gente fala que a violência moral ela dentro não é de só casa, física, ela acontece. né? Não Muita é só mulher que é física, violentada né? pelo esposo dentro do ambiente familiar, né? E moralmente também, né? Sexualmente também, né? Sexualmente, Porque o moralmente. sexo mesmo dentro do casamento, sem o consentimento da outra pessoa, É uma violência, né? é uma forma de defraudação. E se sentir assim como se fosse uma obrigação, né? O fato de estar ali casado, né? Você tem que usar, na verdade, né? Esse verbo usar. Então, essa construção do DPS é para trabalhar nesse movimento. Então, vamos limpar a nossa casa, vamos construir um ambiente, né, um local de trabalho mais limpo, né, mais limpo de todas essas influências. Né? Então, assim, nós tivemos várias fases no desenvolvimento pessoal. Essa fase, né, Luciano, do conflito, essa fase de virar aquela coisa, né, toda, não, para que isso, para que DPS, para que desenvolvimento pessoal, a gente não precisa disso, né? Ou seja, o que é o desenvolvimento pessoal? Mas esse é um trabalho com os funcionários do SECOR, que vão receber, são a linha de frente para receber os trabalhadores. Exatamente, aquilo que eu falo, se a gente quer, se a minha casa está suja, do meu vizinho está suja, primeiro eu tenho que limpar a minha casa. Ele só vai conseguir entender o contexto para passar, ele só vai conseguir, aliás, passar se ele entender o contexto. Então ele tem que vivenciar na prática isso. Né? Então, assim, hoje eu diria que o SECOR, os funcionários hoje, eles estão, assim, já absorveram alguns conceitos interessantes, né, Luciano? E a gente está realmente, assim, ampliando o DPS para umas atividades de roda de conversa, com temas específicos que eles vão estar trazendo para ser orientado. Com o desenvolvimento pessoal, nós estamos orientando, sim, sobre políticas públicas, sobre quais são, de novo, os serviços gratuitos, os serviços oferecidos pelo Ministério para as pessoas que usam álcool, droga, né? Porque as pessoas, elas não sabem onde procurar ajuda e acho que sempre tem que pagar muito caro por isso, né? E nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Então, assim, o nosso funcionário, né, do SECOR precisa saber isso, para ele passar isso, né, para o comerciário que vai lá buscar ajuda. Ah, olha aí que bacana. E os CAPSs, o que são os CAPSs? Né? Os CAPSs, eles surgiram com a reforma psiquiátrica. Né? E a luta antimanicomial, ela tem trabalhado muito isso. Né? O que é ser louco, né, para a sociedade? Né? Os padrões de loucura, quem estabelece é a própria sociedade. Então, nós precisamos fazer o que com essa pessoa que foge dos padrões da sociedade? Vamos interná-la, né? Vamos deixá-la lá 30, 20, 30 anos, como acontecia? A doutora está tocando uma discussão que é interessantíssima, mas nós vamos guardar então para o próximo programa. Já vai ficar aqui o convite para a doutora voltar ao TV SECOR, porque essa luta antimanicomial, essa luta pela a formatação do tratamento, né, da pessoa com transtorno mental, é uma discussão ampla, e nós queremos contar com a doutora aqui para discutir esse assunto no próximo programa. O nosso tempo está chegando ao final, então nós vamos chegando aqui ao nosso encerramento. Eu queria agradecer a presença da doutora, agradecer ao Luciano e pedir as considerações finais, Luciano, para quem está procurando um atendimento, para quem está procurando ajuda nesse tema. Procura o sindicato, como é que deve proceder? Assim, eu já usei droga. Uma vez que eu perdi uma aposta com um amigo meu, eu tive que colocar uma camisa do Corinthians. Né? E fiquei tão traumatizado que nós montamos 3 casas de recuperação. Então, eu tenho lá em Ibiúna, na Vargem Grande e Cotia, em parceria com algumas pessoas, o projeto Restituição,
Né? Olha, que bacana. Quem quiser procurar no site é www.projetorestituição.com.br. Olha que bacana. E a gente trabalha lá o atendimento também de pessoas que são usuários de drogas e de corintianos também, se tiver algum corintiano. Temos vagas sociais, né, algumas vagas com um atendimento com custo social baixo também, né? Então essa é um outro aspecto, mas esse é um trabalho que a gente desenvolve independente do trabalho do paralelo aí, também. né? Tá certo, muito obrigado. Bom, o nosso programa TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique sócio. Veja no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado Secor. E nós aguardamos você aqui na próxima semana para mais um bate-papo conosco. Até lá!